Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Vamos dar sequência ao nosso curso de C, Programação C Moderna, e hoje a gente vai falar sobre os famigerados loops, né? Ou seja, as iterações, né? As repetições. Né? Então hoje, vamos lá, sem mais delongas, vamos criar aqui a aula 10, ok? Vou copiar, como sempre faço, da aula anterior. Eu vou chamar de loop.c. Está aqui o nosso loop.c. Vou apagar essas linhas todas aqui. Fiz um D10D. Né? E, bom, aqui dá para apagar todas essas aqui. Prontinho. E vamos começar o assunto sobre as repetições. Né? Então vamos lá. Primeiro vou declarar aqui uma variável, já inicializando com 0. Né? Vou pedir aqui um unsigned. Vou usá-lo para contar. Né? Então normalmente os contadores começam em 0, variáveis que a gente usa para contar, né? e são do tipo unsigned mesmo. Né? Preste atenção que muita gente, né, declara os contadores como int i, né? E não precisa, né? Normalmente nunca é negativo, até porque uma quantidade e tal, não faz muito sentido ser negativo. Então é importante, né, você manter isso como unsigned, né? Até para evitar, dependendo de onde isso vai ser utilizado, né, pode gerar um bug no código, até mesmo uma falha de segurança. Isso ajuda a prevenir. Né? O uso correto dos tipos de variáveis é bastante importante, né, em C. Então fique esperto se o seu loop, inclusive se você tiver, por exemplo, programando numa plataforma que tenha pouca memória e tal, né, você pode trabalhar com o tamanho das variáveis. Né? Ao invés de um int aqui, né, poderia ser um short int, né, que tem metade aí do tamanho normalmente. Né? Ou até mesmo, né, aí já é um pouco mais, digamos, desesperado, né? Mas o char. Né? Aí o char você vai contar de 0 a 255. Então é uma contagem bem curta, né? Dependendo do que você quer fazer. Mas vou usar o padrão aqui, a gente está programando em x86 e tal, não tem problema, altos problemas com memória, vou usar o inteiro mesmo. Né? Mesmo sabendo que eu não vou usar toda a capacidade de um inteiro para essa variável. Mas tudo bem. Bom, então é o seguinte, vamos supor que a gente queira imprimir o valor dessa variável. Vou colocar aqui o valor de i como eu usei o unsigned ali, né, o correto aqui é u, é isso? Só lembrando, vou sair aqui, ó, a gente pode ver aqui com o capítulo 3 do manual no Linux, da printf, a função printf. A gente for aqui até embaixo, tem aqui o, né, convertido para octal, se usar o O, né, decimal, que é o nosso caso ali, se usar o U, aqui hexadecimal, x minúsculo ou maiúsculo, que ele imprime com as letras maiúsculas ou minúsculas. Bom, é isso que tem, né, para inteiro sem sinal, inteiro positivo. Então é o U mesmo, ok? Então vamos fazer esse programa aqui. Ok, o valor de i é 0, nenhuma novidade até aí, nada fora do esperado. E agora, vamos supor que eu queira, né, incrementar, depois eu vou mostrar um exemplo real de uso de loop, mas porque isso pode ficar um pouco solto, né? Tipo assim, eu quero incrementar essa variável 3 vezes e tal, sei lá, por quê, né? Mas enfim, vamos devagar. Eu posso incrementar aqui, né, fazer i igual a i mais 1, lembrando que, né, C tem aquele incremento aqui direto, né? Então dá para fazer dessa forma aqui, como eu já expliquei em outras aulas. Né? E nesse momento, né, item 0, depois que a linha 6 rodar aqui, né, vai ser impresso 0 na tela, como a gente viu, depois i vai ser incrementado e vai ficar com o valor 1.
né, e a gente não fez mais nada. Então vamos supor que a gente queira imprimir de novo o valor de i, né, 3 vezes. Então, quando ele tiver 0, quando ele tiver 1 e quando ele tiver 2. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria copiar, vou fazer aqui y2y, para copiar essas duas linhas, e aqui embaixo, quando você aperta o P, né, ele cola na linha de baixo. Vou colocar aqui 3 vezes. Então, eu imprimi o valor de i 3 vezes. Né? Primeiro o i vai ser 0. Né? Vou até colocar o i igual a 0 aqui, só para a gente ver ali a relação. I igual a 0, esse último não precisa, né? Então aqui vai ser i igual a 0, imprime i. Aí vai ser incrementado em uma unidade. Então i vai para 1 e aí imprime i de novo. Depois i vai ser incrementado em mais uma unidade e i vai para 2 e é impresso de novo. Vamos ver como é que isso fica. Legal, exatamente como esperado, 0, 1, 2. Óbvio, né? Só que assim, eu precisei executar isso 3 vezes, eu repeti código. Né? Isso é muito comum na programação, a gente precisar repetir trechos de código, né? Por uma condição e por vários outros motivos. Então, obviamente não é prático, né, ficar repetindo. Então, existem instruções, né, preparadas para que essa repetição aconteça, que são os loops. Né? Daria para fazer um na mão. Né? Como é que a gente repetiria isso daqui simplesmente para utilizar uma única linha? Né? Eu quero repetir isso daqui, quero que rode 3 vezes, não uma vez só. Né? Vou dar um espaço aqui. Não uma vez só, quero que rode 3 vezes. Deixa eu voltar com o meu 0 para cá, ficar mais bonitinho. Ok? Então eu quero executar o que está na linha 6 e 7. Né? A linha 6 eu preciso que repita-se 3 vezes. A 7 eu preciso que repita-se 2, né? Porque eu quero incrementar essa variável 0, depois 1, depois 2. Aliás, não, 3 vezes também. É isso, eu preciso fazer essa repetição. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Existe uma coisinha chamada label em C, não é mais tanto utilizada aqui, mas eu vou chamar, sei lá, de print 2 pontos. Isso é um label. Então eu declaro esse label aqui e agora, a partir desse momento, eu estou dizendo que esse código, né, label é como se fosse assim, um rótulo, né? Ele está rotulado. Né? Esse trecho de código aqui é o trecho do print, que eu chamei de print. Poderia chamar de qualquer outra coisa, tá? Vou chamar de, sei lá, vou botar em português só para a gente detectar que isso não é um comando do C, é um label, eu que defino o nome. Né? E aí, depois que eu imprimi, né, o que acontece? Quando a comparação, perdão, para a repetição acontecer, você concorda que eu tenho que ter uma comparação aqui. Né? Eu quero imprimir uma vez, né, quando o i é 0. Depois aí o i vai ser incrementado para 1, eu quero imprimir também. Depois vai ser incrementado para 2, eu quero imprimir também. Depois eu não quero mais. Né? São só 3 vezes. Então eu preciso dizer, né, o que eu uso aqui? Um if. Né? Se o i for menor que 3, não é isso? Porque menor que 3, quando ele for 0, o i vai ser impresso. Né? Só que no caso aqui não vai ser 0, que o i vai ser sempre 1, né? Quando chegar nessa parte aqui. Quando for 2, vai ser impresso também. Né? E quando for só, né? São as únicas condições. Se for menor que 3, eu faço um go to imprimir, né? Ponto e vírgula. Ok? Vamos ver como é que isso vai ficar. O que vai acontecer? Olha lá, 0, 1 e 2. Então o que aconteceu? Eu só escrevi a linha que eu quero, né? Uma vez, ok? E eu fiz uma comparação aqui. Ó. Aí o i é incrementado. Aí i é menor que 3, nesse caso aqui vai ser 1, né? Vai para imprimir. Ele volta para cá, a execução para cá. Aí imprime de novo. Aí o i vira 2. 2 é menor que 3? Sim. Então ele volta para imprimir. Né? E aí continua. Imprimiu 2 e tal. Aí vira 3. 3 é menor que 3? Não. Então ele não executa essa linha 10 aqui, né? E segue o fluxo do programa e retorna 0. Vamos ver como é que isso fica em assembly, um programa compilado.
Vou usar o objdump, pedir para imprimir na sintaxe Intel. O programa é o loop. Né? E aqui eu vou usar uma linha legal, ó, que eu vou fazer o seguinte. Grep menos A, vou ter umas 20 linhas. Main. Essa linha vai funcionar pelo seguinte. Eu estou pedindo para desassemblar todo o programa na sintaxe Intel. O objdump-d disassembly, -m ele permite setar a sintaxe, eu setei para Intel. E loop é o nome do binário compilado, né? Que a gente já compilou. Ele vai desassemblar tudo, né? E vai dar todo o disassembly de todas as seções, de todo o código do programa. Eu só quero a parte da main. Né? Então eu pedi para o grep filtrar a main. Mas se eu só usar grep main, né, dessa forma, porque o nome da função fica assim entre menor que e maior que, e tem 2 pontos na saída do objdump. Se eu filtrar pela main, né, vou mostrar aqui como é que vai ficar, só para a gente entender melhor. Vou dar um less, né, sem o grep aqui. E vou buscar aqui main. Está aqui. Né? Então ela vem assim, ó, main, né, e aí vem as instruções todas aqui. Se eu fizer grep main daquela forma ali, o grep só vai me mostrar as linhas que contém aquele texto. Né? Então eu vou ver só a primeira linha. Né? Essa opção "-a" é o after. É o seguinte, me mostra 20 linhas depois que você encontrar a main. Então me mostra essa linha aqui e mais 20 para baixo. É isso que o grep faz. Né? Então eu tive 20 linhas. Né? Inclusive se eu fizer aqui um wc-l, eu vou ver 21, porque é a linha da main e mais 20 depois dela. Né? É o "-a". Tem o "-b" também, que é o before. Né? O "-b" vai mostrar as linhas antes. É bem legal essa opçãozinha essas opções do grep. Vou pedir 10 aqui para caber na tela. São 10 linhas antes da main. Ou eu posso pedir 10 linhas depois da main. Legal, né? Além disso, eu posso usar a opção "-c". Aqui eu vou colocar 5 para facilitar a visualização. A "-c" é contexto. Ele vai mostrar 5 linhas antes, 5 linhas depois. Bem legal também. Mas vou voltar ao que eu queria, que é o "-a". E eu pedi aí umas 18 linhas. Botei 18 porque eu vi que quando eu coloquei 20 veio linhas a mais aqui que eu não preciso. Então aqui 20, 18 vai dar certinho. 17 na verdade vai dar certinho ali. Pronto. Então eu pedi a main mais 17 linhas depois dela. Ok? Bom, voltando ao nosso... Lembrando aqui que o nosso programa... Né, a gente está fazendo um loop aqui 3 vezes, né, até que enquanto i for menor que 3, a lógica do código, né, vai ficar voltando para lá. Né, então, vou usar o NL aqui para numerar a linha. Né, aqui na linha 8, né, enquanto essa variação aqui for verdadeira, ou seja, isso daqui der true, né, der 1, vai ficar voltando para lá. Legal. Vamos ver como é que isso fica em assembly. Olha aqui. Aqui, a variável inteira, né, esse int que eu declarei, recebe o valor 0. Né? A Intel usa a sintaxe assim, a origem está à direita e o destino à esquerda da vírgula. Então, o 0 é colocado, né, copiado para essa posição de memória aqui. Não vou entrar em detalhes de assembly em si, porque é outro papo, né? A gente está falando em C. Estou mostrando um paralelo para você ver como é que funciona. Legal. Depois, né, aí segue mais código aqui e tal, e é chamado a printf. A printf vai imprimir o primeiro valor, né, que é 0, né, e é justamente o que o programa faz, imprime primeiro. O valor DI é 0. Depois acontece aqui uma soma, tá vendo? Aquela variável, aquela posição de memória que tinha 0, né, que tem 0 até esse momento aqui, é somado com 1. Essa ADD é a instrução, é sempre que soma. Né? Isso é somado com 1. Né? Então ela vai para 2. Né? Depois há uma comparação.
esse valor, que agora é 2, é comparado com 2. Aqui está em hexa, né? Mas é 2 em hexa, 2 em decimal, é igual, é comparado. E aqui é um salto. Ó. Esse salto JA significa jump if above, ou seja, pula se for acima. Né? Se for maior que 2, vai pular para o endereço 4005.35, que está aqui embaixo, que é o final do programa. É o return 0 aqui. Né? Se não for, essa instrução aqui vai ser executada. E essa instrução é um salto para 4005.15, que é justamente o início aqui da rotina do printf. E vai acontecer o salto de novo. Né? Então, quando essa execução chegar aqui, né, ela vai pular, voltar para cá. E assim vai. Quando que isso aqui vai acabar? Quando que essa repetição vai acabar? Ou seja, quando esse loop vai sair? Né? Esse loop vai sair quando esse salto ocorrer. E esse salto só vai ocorrer quando essa variável aqui, que é a i, né, quando i for maior que 2. Porque aqui rola uma comparação com 2, e aqui vai pular se for acima de 2. Então, quando o i for 3, quando chegar a 3, por causa dessa soma aqui que continua rodando, quando o i chegar a 3, aí sim, esse salto vai ocorrer. A gente pode, inclusive, ver isso com o GDB. Né? O GDB é um debugger, né? E a gente vê isso daí rodando em assembly. Vou botar aqui para debugar o programa loop. Tá aí, GDB. Eu tenho um plugin chamado PEDA, né, instalado aqui no GDB, por isso ele tem umas funçõezinhas, né, ele fica mais legal e tal. Se você colocar o GDB puro aí, você não vai ver isso. Mas aí eu dou depois o link aí na descrição de como instalar esse plugin, né, para o GDB no Linux. Né. Bom, aqui eu vou colocar um breakpoint, não vou conseguir explicar o que é isso agora, né, e vou rodar. Ok, o programa rodou, né, e parou na main, onde eu pedi para parar. Agora eu vou pedir para o GDB desassemblar isso. Ele desassemblou, exatamente aquele mesmo desassembly que o objdump também me deu. Né? E aqui ele já mostra onde é que está a execução. A execução está aqui, está parada. Né? Um debugger permite conectar no programa e executá-lo linha por linha em assembly. Né? Bom, e aí eu vou pedir para ele andar. Né? Se eu der um next aqui e pedir um desassemblo de novo, né, ele foi aqui para a linha de baixo. E assim vai. Né? Eu vou pedir para ele andando tudo até essa comparação. Né? Vamos ver essa comparação aqui ocorrendo, que é 4005D2. 2D, perdão, 4005 2D. Então eu peço para colocar um breakpoint nesse endereço, né, e rodo. Perdão, e continuo o código. Então, está aqui, ele está parado aqui nessa instrução, e ele vai comparar esse valor, né, que era 0, depois foi somado a 1, com 2. Certo? Essa é a comparação. Né? Vou pedir mais uma instrução. Ok. A comparação já ocorreu, né, e agora ele vai pular se esse salto, né, se essa variável i aqui, né, ele vai pular para lá, para esse 4005.35, se ela for maior que 2. Ela não é maior que 2. Né? A gente já viu. Inclusive o PEDA já faz o GDB falar aqui, dizendo que esse salto não vai acontecer. Justamente porque o valor dessa variável não é maior que 2. Né? A gente sabe que o valor dela é, nesse momento, 1. Né? Então, quando eu pedir mais uma instrução, estou usando o next aqui, mas seria legal usar o step, mas tudo bem. Quando eu pedir mais uma instrução, a gente vê que o salto não ocorreu, agora está nessa parte aqui. Né? Por isso está esse linkzinho aqui, esse igual e maior que. Né? E aqui ele já está falando o que vai acontecer quando ele pular para lá, que é 4005.15, é o início de novo, né, de lá daquele código do printf. Então se eu rodar mais uma instrução aqui, 4005.15 certinho, voltou para cima. Né? Lembra, você dá um desassemble, voltou para cima. Então esse salto aqui ocorreu. Né? Esse salto veio para cá. E assim vai até que esse cara seja maior. Né? Se eu continuar aqui de novo,
ver que vai acontecer 3 vezes, né, até que o programa acabe. Né? O comando C continua a execução do programa. Né? Então aconteceu aqui 3 vezes, rodou 3 vezes, até que o programa acabou. Né? Isso aqui é vendo um passo a passo de como o programa. Tem muito assunto sobre assembly e debuggers, mas isso é outra história. Né? Eu vou sair dele aqui e é exatamente o que acontece quando a gente executa ele. Acontece 3 vezes e acaba. Voltando ao nosso C, ao nosso loop, isso aqui não é muito prático, né? E o GoTo, inclusive, ele sofre bastante preconceito. Aí a galera recomenda que não utilize e tal. Mas, enfim, há certos códigos assim onde ele cabe bem. Mas isso é tão comum, né, que existe uma construção, uma bem famosa, que é o for, para poder fazer isso. For. Né? E o for aqui seria o seguinte: dentro dele a gente usa um parêntese, né, e você cria um bloco. Né? Você cria um bloco de código. Dessa forma aqui. Igual o if, né? Mesma coisa também, se for um comando só, você não precisa do bloco e assim vai. E aqui ele tem uma estrutura que é o seguinte, né? Aqui, né, é uma coisa, à esquerda é assim mesmo, né? São 2 pontos e vírgula. Né? À esquerda do primeiro ponto e vírgula, né, o primeiro comando aí do for, isso vai rodar somente uma vez, ok? Somente uma vez. Logo no início do loop ele roda. Depois, né, aqui é onde você coloca uma comparação, né, que vai, normalmente você coloca uma comparação aí, que isso vai acontecer sempre no final do loop. Lembra aquela comparação que estava antes? Se eu voltar aqui, ó, só para a gente ver como é que ficaria, eu vou deixar o paralelo aqui e vou fazer de novo com o for. Ok? Então aqui, ó. printf, vou copiar essa linha aqui que é mais rápido. Ok? Então dentro do bloco de código, aqui eu não botei as chaves para criar o bloco porque tem um comando só. Eu coloco o que eu quero que seja repetido. Né? E aqui, ó, alguma coisa no início do loop que vai rolar. Né? Não tem nada aqui no início do loop que eu precise. Aqui eu coloco a comparação. Né? Então, o que vai rolar no final do loop? Ó? Lembra, no final do loop tem essa comparação. Então, coloco ela aqui. I menor que 3. Né? E aqui, também no final do loop, né, justamente o incremento, né, que no caso aqui é o I++. O que vai acontecer, né, depois que chegar no final do loop? Eu vou incrementar. Né? Então, for, ele vai comparar. A comparação do for ela acontece no início. Né? Então, primeiro existe a comparação, né? O incremento vai no final e depois primeiro a comparação, depois roda o que está dentro do bloco do código do for, depois vem esse finalzinho aqui que é o incremento. Então, o que eu estou fazendo aqui vou apagar aqui essas 4 linhas, o label também. O que eu estou fazendo aqui o for é uma coisa tipo assim, né? Enquanto, né, i for menor que 3, roda o que está dentro do bloco de código e depois incrementa i. Né? Depois faz o que está aqui à direita do segundo ponto e vírgula. Certo? Então vamos testar isso. Igualzinho. Né? A diferença é que eu digitei muito menos, não precisei de label, não precisei de goto. Né? Ele tem essa sintaxe aqui mais enxuta. Né? Se a gente olhar o disassemble disso, com o bjdump, né? Mudou um pouquinho a lógica. Né? Aqui ele botou um JBE, pula se for menor ou igual, mudou um pouquinho a lógica, mas porque a gente também mudou a estrutura, né? O jeito que a gente programou isso, mas o resultado é o mesmo. Certo? O resultado é o mesmo. Acontece uma comparação aqui com 2 e pula se for menor ou igual para 4005.17. Né? E 4005.17 é aqui o início do printf. Caso esse salto não ocorra, vai vir aqui para baixo e vai sair. Então, esse é o jeitinho do for. Né? Normalmente, a gente coloca aqui também a inicialização da variável, i igual a 0. Que eu fiz aqui, né?
Então, isso daqui poderia ficar assim. Aí eu já sei que o for está ali, ó, i igual a 0, i menor que 3, i mais, está certinho. Então ali entra a inicialização da variável, né? Depois a comparação, certo? A condição para que esse loop ocorra, e depois o incremento, ok? Então, inicialização, a condição para que essa repetição ocorra, e depois o incremento. Então, ó, vou compilar aqui, tem que compilar primeiro, certinho, né? Além disso, muitas vezes uma variável do tipo i aqui é utilizada somente dentro do loop. E você concorda que ela aqui, ela existe, como eu declarei ela na main, ela é local a main, né? Para economizar a memória e tal, também daria para deixá-la aqui. Eu vou usar só unsigned. Não precisa do int, né? O int é um tipo implícito, se você não disser nada, vai ser int, por padrão. Então, unsigned i igual a 0, né? Aí ela só existe no contexto do loop. Só tem um probleminha aqui, né? Isso daí é um recurso mais novo do C, né? E aí entra já uma declaração que é parte, né, de onde eu sempre quis chegar com o lance do curso de programação C moderna. Faz parte utilizar, né, um padrão mais recente do C. Por padrão, quando a gente não fala nada, né, o compilador ele não utiliza esses recursos mais novos da linguagem, né? Então a gente teria que dizer, e agora eu vou compilar usando direto o GCC, né, a gente teria que dizer qual padrão utilizar. Já vou colocar direto, né, o C11, que é o mais recente, ok? Usar o C11, aí eu digo, né, que é o loop.c. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar. Quando eu compilo assim, você vê que ele não reclamou, certo? Não reclamou. E aí, vou executar aqui, perfeito, certo? Se a gente der uma olhada no assembly para ver como é que fica isso. Tá lá. A lógica basicamente é a mesma da outra, né? Mas o código em C aqui fica muito mais enxuto, né? Você vai ver muito isso assim como eu falei, né, com int. A gente vê muito assim, né? Mas o mais legal aqui, nesse caso, seria um assigned int, que, como eu falei, você não precisa do int aqui. Mas é bom colocar, né? Porque o que acontece? É importante pensar na legibilidade do código. Quanto esse código vai ser legível para as pessoas, né? Então, quanto mais claro você puder ser no código, melhor, né? Então, aqui é um unsigned int, entendeu? I igual a 0, aí não vai ter dúvida que é um inteiro, porque pode ter gente que não sabe que o unsigned tem um int implícito, ok? Eu fiz o DW ali do VI, tá, para apagar a palavra, né? O DW recortou, na verdade, a palavra, né? E, então é isso. Então, dessa forma aqui a gente fez esse loop, né? Vou compilar de novo. Tem que usar o GCC com aquele standard. Tem algum erro aqui. Eu escrevi errado. Unsigned. Pronto. Tá aí. Bom, pessoal, em nome da brevidade da aula, vamos deixá-la um pouquinho mais curta, que está ficando muito grande, dividir em duas partes, e no próximo sábado a gente continua com a parte 2, beleza? Sobre repetições. Então curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, para você receber a notificação aí da parte 2 dessa aula. Vamos nessa, vamos seguindo. Um abraço, tchau.